Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vós o Filho é para todos os que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor, o nosso Deus, chama. E com muitas outras palavras deu testemunho e exaltava-os, dizendo: salvai desta geração perversa. Então, que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia. Estava no monte ontem e uma pergunta que Cristo fez para mim foi: você me conhece? Você sabe quem eu sou? Você sabe de onde veio? Aleluia! E Deus mandou perguntar para a igreja: vocês conhecem Cristo? Vocês sabem de onde ele veio? Agora vamos pegar essa parte. Configurando eu, Pedro subiu num lugar alto para pregar o arrependimento. E quando Pedro estava pregando o arrependimento, as pessoas se perguntaram o que ele está falando, de quem que ele estava falando. E Pedro falava: ele subiu ao céu, mas deixou nós aqui para anunciar o Evangelho de Cristo, para que vós seja arrependido dos seus pecados. Arrependei-vos, porque a graça do Senhor foi dada. Arrependei, porque a segunda vida dele está pronta. Arrependei. E quando Pedro estava pregando arrependimento, de repente aquele povo começou a adorar o nome do Senhor. Aquele povo começou a glorificar o nome do Senhor, trazendo para o dia de hoje, dentro da casa do Senhor, dentro do templo do Senhor, a palavra é pregada, a palavra é anunciada, mas não vê adoração do Senhor, mas não vê o glória do Senhor, não vê o crente abrir a boca para o Senhor. Aleluia, Senhor. E quando Pedro pregava, uma pessoa perguntou o que nós devemos fazer, e Pedro disse: arrependei, arrependei do seu pecado, arrependei dos seus atos. Ei, deixa eu dizer algo para você que é muito importante para mim, meu querido, minha querida. Olha, entra na visão espiritual agora. Quando Pedro estava pregando e aquele povo estava adorando, de repente a glória da terra começou a subir, e quando chegou no céu, os anjos do Senhor se ajuntou em um coral cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, 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 o eu sou. E de repente, meu querido, minha querida, a glória do céu começou a descer. E quando a glória do céu descia e a glória da terra subia, houve um encontro. E naquele encontro, pastora Carmen, o anjo do Senhor, o Espírito Santo, desceu derramando brasa de fogo. E pessoas tinham sido curadas, pessoas falavam em língua, pessoas se moviam, pessoas falavam em outro mistério. Até interpretação de língua tinha. Trazendo para o dia de hoje, a gente não vê mais um cadeirante sendo curado, a gente não vê mais um enfermo sendo curado. Por quê? Porque a igreja está em silêncio. A igreja perdeu o temor ao Senhor Jesus Cristo. A igreja perdeu o amor. A igreja deixou aquela chama que acendia se apagar. Até quando a nossa chama vai ficar apagada? Até quando? A pergunta é: alguém conhece Jesus Cristo? Alguém sabe o que ele foi? Alguém conhece Deus? Alguém sabe quem foi Deus? E por que nós estamos em silêncio? Ou será que nós só conhecemos Jesus Cristo por causa do milagre? Ou nós só conhecemos Deus por causa da promessa que Ele fez na nossa vida de herdar a terra prometida? Será que nós não conhecemos o Deus de amor? O Deus que perdoa? O Deus que gosta de ouvir, abre os seus ouvidos para ouvir a nossa adoração? O que está acontecendo dentro das igrejas do Senhor?